Sejam bem-vindos. Vamos dar início ao ciclo de palestras sobre a Covid-19, promovido pelo Departamento de Estatística da UFMG, coordenado pela professora Glaura Franco e por mim, Luiz Henrique. Sou professor titular do Departamento de Estatística e nós vamos apresentar alguns trabalhos que fizemos durante esse ano de 2020 sobre a pandemia de Covid-19. Nós vamos apresentar aqui dois trabalhos, um sobre a comparação de cenários de isolamento vertical com isolamento horizontal em Belo Horizonte, e o segundo trabalho será sobre a determinação da curva epidemiológica de Covid-19 em Belo Horizonte, baseado em dados fornecidos pela Prefeitura. Então, vamos mostrar para vocês o nosso trabalho. Então, nós vamos falar especificamente se o isolamento social funciona na pandemia de Covid-19. Vamos mostrar que sim. Nós vamos mostrar que o isolamento social, com a redução da mobilidade de pessoas e o uso de máscaras e higiene das mãos, estão ajudando a conter a pandemia de Covid-19. E cidades que reagiram rapidamente logo no início da epidemia e que estão atualmente promovendo ações para reforçar o isolamento estão tendo mais sucesso em reduzir o número de infectados e vítimas fatais. Através de métodos matemáticos e estatísticos, estudaremos a situação de Belo Horizonte e a situação de Manaus. Vamos falar mais especificamente sobre a situação de Belo Horizonte, e a situação de Manaus será vista com detalhe na próxima semana, na quarta-feira, pelo professor Alexander Steinmetz, da UFAM, que vai fazer a segunda palestra desse ciclo de conferências. Um pequeno histórico mostrando como os vírus de influenza se manifestaram na nossa história. Em 1918, nós tivemos a gripe espanhola, causada pelo vírus H1N1, que teve 500 milhões de infectados e cerca de 50 milhões de óbitos. Na sua parte, foram adultos jovens, e o índice de mortalidade foi muito grande, da ordem de 10%, em grande parte devido à malnutrição, higiene, superlotação de hospitais e a guerra que estava no fim da Primeira Guerra Mundial, e a destruição de vários países estavam destruídos. Então, isso foi responsável por esse altíssimo índice de mortalidade. Depois, em 1968, nós tivemos o H3N2, que foi um vírus que causou cerca de 1 milhão de óbitos, a maior parte acima de 65 anos, com características tão diferentes do H1N1, atingindo mais as pessoas idosas. Em 2002, nós tivemos o SARS, causado pelo SARS-CoV coronavírus, que foi o nome dado para esse vírus. Nós tivemos mais de 8 mil casos, com 812 óbitos, e a mortalidade foi muito, muito alta, com 9,6%. Esse vírus foi um vírus de influenza muito letal, mas ele ficou restrito, foi conseguido, a epidemia que ocorreu na China foi contida rapidamente, então causou um número limitado de vítimas. Em 2009, nós tivemos o H1N1, que foi a gripe suína, que ela se espalhou pelo planeta Terra. Cerca de 1 bilhão de pessoas foram infectadas, de 11% a 21% da população. Nós tivemos 284 mil óbitos, e esse vírus ele atingiu pessoas, a maior parte das vítimas foram pessoas abaixo de 65 anos, 80% foi abaixo de 65 anos. E a estimativa feita com estudos posteriores foi de 15 vezes maior do que os casos confirmados em laboratório. Em 2012, tivemos o MERS, que foi o vírus que se propagou no Oriente Médio, com 2.519 casos e 806 óbitos, a maior parte acima de 60 anos, e uma mortalidade
foi altíssimo, de 34%. É um vírus extremamente letal. Mas felizmente, ele era um vírus de difícil propagação, que era diferente do que nós estamos vendo agora. E, finalmente, em 2020, né, se propagou rapidamente a Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2. Ela, na verdade, começou no final de 2019, e a mortalidade desse vírus é alta, né, de 0,6 a 2%, ou seja, 20 a 60 vezes mais mortal que o H1N1. E além desses vírus de influenza, nós temos o que a gente chama de vírus da gripe comum, né, que são as gripes sazonais, que também causam um elevado número de vítimas, né? 36 milhões de infectados, típico por ano só nos Estados Unidos. Então, o SARS-CoV-2, que causa o Covid-19, ele tem uma mortalidade bastante elevada e ele atinge mais pessoas acima de 60 anos, mas isso não significa que não hajam vítimas fatais em pessoas mais jovens. Tem muitas vítimas fatais na faixa etária abaixo de 60 anos. Então, o primeiro trabalho que nós vamos mostrar é um trabalho que foi aceito há pouco tempo no Caderno de Saúde Pública, né? Foi aceito numa revista científica, e ele fala sobre o cenário de isolamento social vertical, em que você isola só um grupo da população, que no caso são as pessoas mais idosas, e nós vamos mostrar que esse tipo de isolamento vertical ele é bastante ineficaz, porque ele faz muito pouco para poder conter a pandemia de Covid-19. E nós vamos mostrar que o outro tipo de isolamento, que é o isolamento social horizontal, ele é muito mais eficaz, e esse sim pode ser uma ferramenta importante para a gente poder diminuir o número de vítimas. Então, esse é um trabalho feito com vários pesquisadores, né? Além de mim, tem o professor Alexandre Celestino, Denise Bulgarelli, Cláudia Lindgren, Flávia Magalhães, Max Lima, Ivair Ramos Silva e Ricardo Takahashi. Então, nós vamos mostrar, através de simulações numéricas, né, que o isolamento social vertical é ineficaz, e nós vamos usar um modelo, que é o modelo SEIR, que nós vamos descrever, que é um modelo padrão para poder analisar esses vírus de influenza, e nós vamos simular contatos sociais entre grupos divididos por faixas etárias e fazer análise de diferentes estratégias de isolamento, ou, mais corretamente, distanciamento social. Então, no distanciamento vertical, apenas as pessoas idosas são distanciadas socialmente, e no horizontal, pessoas de todas as faixas etárias aderem a esse distanciamento social. E vamos comparar esses dois cenários a um cenário de controle em que nenhuma intervenção é feita, e vamos mostrar para vocês o que vai acontecer em cada um desses cenários. A gente fez uma análise baseada nos dados de Belo Horizonte, mas a gente pode fazer conclusões similares para outras cidades também, e tem um programa em linguagem R que está disponibilizado. Quem quiser fazer simulação de seus próprios cenários pode desenvolver a sua análise para outras cidades também. Então, o que é o modelo SEIR? O modelo SEIR é o modelo padrão para analisar uma grande família de epidemias, especialmente as epidemias de influenza, né, que são os vírus da gripe, e eles são construídos, esses modelos são bastante clássicos, eles já existem há décadas, né, eles já provaram a sua eficácia em muitas situações diferentes,
e ele é adotado pela comunidade internacional como a ferramenta de análise matemática e estatística, como a ferramenta padrão para poder fazer as análises de curvas epidemiológicas. Então, o que esse modelo ele faz? Ele divide a população de uma cidade, por exemplo, em 4 grupos. São os suscetíveis, os expostos, os infecciosos e os removidos. Suscetíveis, a gente considera inicialmente que são todos os habitantes da cidade, todas as pessoas que moram na cidade são consideradas suscetíveis. São pessoas que podem vir a ser, no futuro, portadores do vírus. Os expostos são as pessoas que passam a ser portadoras do vírus. São as pessoas que, expostas ao vírus, o vírus entra no organismo dessa pessoa e ela fica por um tempo no estágio de incubação, ou seja, por alguns dias ela não transmite o vírus. Depois de um certo tempo, essa pessoa exposta se torna uma pessoa infecciosa, ele se torna um infectado, e o infectado, então, o vírus se reproduz no organismo da pessoa e ele passa a poder transmitir esse vírus para outras pessoas. Depois de um certo tempo, quem está no estágio infeccioso, vai acontecer 2 coisas com ele. Ou ele se recupera da doença, né, daí ele para de transmitir o vírus, ou então ele falece. Ao falecer também ele para de transmitir o vírus, então nesses 2 casos o infectado se torna um removido. Então removidos são os indivíduos que já não participam mais do processo de infecção da epidemia. Então a gente tem esse diagrama, né, que a gente tem essa transição de estados dos suscetíveis para os expostos, para os infectados, para os removidos. Então, existe uma taxa de transmissão, que é a taxa beta, que vai refletir a facilidade com que essa pessoa consegue virar portadora do vírus. Então, ele depende, então, é uma característica que depende não apenas do vírus, mas depende do ambiente que ela está. Por exemplo, se a pessoa estiver num ambiente urbano, esse número beta é muito alto, porque o contato entre as pessoas é maior. Se ela estiver num ambiente rural, que tem poucas pessoas por quilômetro quadrado, então esse beta diminui. Então esse beta depende do ambiente e do vírus. Você tem esse número Z, que é o parâmetro de incubação, que ele vai depender de quantos dias a pessoa fica no estágio exposto, quer dizer, qual é o período de incubação. O período de incubação para esse vírus é, em média, de cerca de 5 dias. Então, o Covid-19, a pessoa fica cerca de 5 dias no período de incubação. E tem esse fator gama que está aqui, que ele está relacionado com o número de dias que a pessoa fica no estágio infeccioso. Nessa nossa pesquisa, nós adotamos um número de 10 dias para o tempo médio de período infeccioso. Algumas pessoas ficam com sintomas muito leves, né? ou então, às vezes, nem apresentam nenhum sintoma visível, mas, mesmo assim, são capazes de transmitir o vírus para outras pessoas. E outras pessoas, né, a maioria, elas desenvolvem algum sintoma, pode ser um sintoma mais leve, um sintoma mais grave. O sintoma mais grave é a síndrome respiratória aguda grave. Nesse caso, ela requer internação hospitalar, ela requer cuidados médicos mais intensos, e ela pode piorar, algumas pessoas pioram, necessitam de ir para a UTI, e algumas dessas pessoas que estão na UTI, elas acabam falecendo. Então, é a taxa de mortalidade do vírus. Então, a taxa de mortalidade, ela varia entre 0,6% e 3,5%. Isso depende muito da qualidade do atendimento hospitalar. Em Belo Horizonte, como nós estamos com um número
relativamente limitado de infectados no momento, então os hospitais ainda não atingiram a sua lotação, então está sendo possível fazer um atendimento muito bom para esses pacientes, os cuidados médicos estão conseguindo ser feitos com muita eficiência, então essa taxa de mortalidade está, no momento, relativamente baixa, está comparável a de países desenvolvidos aqui em Belo Horizonte. Então, o trabalho que está sendo feito pelos funcionários, os médicos, enfermeiros e funcionários de saúde está sendo muito bom por enquanto. Então, continuando aqui na nossa análise, o nosso modelo, ele, além de ter os suscetíveis expostos, infectados e removidos, a gente divide ainda cada um desses grupos em classes de pessoas que são as pessoas que estão em faixas etárias diferentes. O índice de mortalidade para idosos é maior do que para adultos, e adultos é maior do que para adultos jovens e crianças. Então, nós fizemos 4 grupos, 4 faixas etárias. E a gente faz uma simulação da intensidade de contato entre essas pessoas através de uma matriz de contato. Essa matriz ela tem esses números que indicam a intensidade de contato entre 2 grupos. Então, se você tem um grupo I e um grupo J, o FIJ ele vai indicar a intensidade de contato para a transmissão do vírus do indivíduo no grupo I para o indivíduo no grupo J. Então, o FIJ ele tem essa interpretação. Se FIJ é igual a 0, significa que nenhum indivíduo do grupo I consegue transmitir o vírus para nenhum indivíduo do grupo J, e se o FIJ é igual a 1, você tem o contato sem restrição alguma. Então, é como se não tivesse nenhuma barreira para o vírus. Então, a gente pode estender esse trabalho, ao invés de considerar apenas faixas etárias, você pode considerar grupos divididos por renda, lugar de residência, trabalho, por ocupação, etc. Por exemplo, se a pessoa é um profissional de saúde, ela vai estar mais sujeita à transmissão do vírus, né, por exemplo. Se a pessoa trabalha, por exemplo, como caixa de supermercado, então essas profissões elas têm um risco maior. Então a gente poderia estudar, né, nós pretendemos estudar no futuro simulações mais complexas em que levam em conta esses diferentes grupos dentro da população. Então vamos mostrar os resultados da nossa simulação. Nós temos aqui um gráfico que aqui no eixo X aparecem os dias. Então a gente começa a partir de 15 de março, é o dia 0, e avança por 6 meses. E aqui nós temos o número de pessoas infectadas, né? 200 mil, 600 mil, 1 milhão, 1 milhão e 400 mil. Então, o que acontece se você não fizer intervenção alguma? Se você não fizer intervenção alguma, você vai ver a epidemia, inicialmente, poucos casos aparecendo, mas daí o número de infectados começa a crescer e chega num pico máximo por volta de 55, 60 dias. E daí, a partir daí, a epidemia começa a diminuir, porque o número de infectados já começa a atingir quase toda a população, e daí a epidemia vai se extinguindo. Mas ela se extingue a um preço muito alto, né? Porque você vê que todos os grupos etários, né, em que em azul está as pessoas, crianças de 0 a 9 anos, em amarelo, em verde está o grupo de 10 a 24 anos, em amarelo o grupo de 25 a 59 anos, e em vermelho o grupo de pessoas de 60 anos ou mais. Então você veja que todos esses grupos são atingidos. Então, nesse cenário, né, que é um cenário irrealista, é um cenário feito apenas para você poder pensar como um cenário de comparação, um cenário de controle, nós vemos, então, a epidemia atingiu um máximo, né, de cerca de 500 mil infectados simultâneos por volta do dia 55, 60 aqui.
Então, o que acontece se você fizer o isolamento vertical? No isolamento vertical, você vai restringir apenas o contato com as pessoas idosas. Então, se você vai fazer uma redução de contato das pessoas idosas com os demais grupos, então, nesse cenário aqui, nós supomos uma redução de 75% do contato de pessoas idosas com os outros grupos, mas os outros grupos de 0 a 9, 10 a 24 e 25 a 59 anos se comunicam entre si sem restrição alguma. Então, o que vai acontecer? Não vai ter muita diferença. Você vai ter um pico de infectados por volta de 400 mil pessoas, por volta lá do dia 70, ao invés de 500 mil pessoas, você vai ter 400 mil pessoas, mas o pico vai ser ainda muito intenso, e você vai ter uma contaminação a longo prazo de todos os grupos, exceto esse grupo do idoso, que aumenta um pouco menos, mas mesmo assim você tem no grupo de 350 mil idosos em Belo Horizonte, você tem cerca de 200 mil idosos infectados. Então, como eles têm uma taxa de mortalidade muito alta, então você vai ter um enorme número de vítimas fatais e vai ter um número enorme de idosos indo para o hospital e não encontrando vaga. Então, a diferença entre o isolamento, não ter isolamento algum e ter o isolamento vertical com uma redução de 75% apenas entre idosos e demais grupos, não é suficiente para conter a epidemia. Ela é muito pouco eficiente para conter a epidemia. O que aconteceria se, ao invés de você fazer uma redução apenas entre os idosos, fizer uma redução de 75% em todos os grupos? Ou seja, todos os grupos têm uma redução de contatos de 75%. Então, vocês vejam que a curva, nesse caso, a simulação mostra que essa curva ela praticamente não sai do zero. Por 180 dias, você não tem uma manifestação grave da doença. Como a gente pode ver nesse outro gráfico, que pega um período de tempo maior, né, de 1.800 dias, você vê que só depois de 1 ano e meio, essa curva começa a aparecer. Então, você tem um número de infectados bastante pequeno comparado com o cenário de controle. Você vê um número reduzido de idosos se infectando, isso após cerca de 2 anos. Né? Então, para que serve esse cenário? Esse cenário serve para mostrar para a gente que, se você fizer um isolamento horizontal, ele vai ser muito mais efetivo do que um isolamento vertical. Isso vai permitir, se você consegue afastar o pico da epidemia lá para frente no futuro, você dá tempo para que se desenvolva uma vacina, para que se desenvolvam novos tratamentos realmente eficazes e que realmente não tenha um impacto muito grande na população. Então, se você conseguir manter esse nível de isolamento, você vai conseguir fazer com que a epidemia fique controlada. Em Belo Horizonte, nós conseguimos observar uma coisa intermediária, né? pelos dados que a gente tinha no mês de abril, a gente observou que houve uma redução de 45% a 50% na movimentação de pessoas. Então, isso é muito melhor do que o isolamento vertical, ou não tem intervenção nenhuma. Você, com esse isolamento, se não fosse feita nenhuma outra intervenção a mais, nós teríamos esse pico por volta de 105 dias após o dia 15 de março. Então, isso não é suficiente para poder conter a pandemia, mas você conseguiria empurrar isso aqui mais para frente. Nós vamos ver que, com o uso de máscaras, né, que não foi considerado nesse trabalho, esse isolamento pode ser bem maior. Então, a gente vai mostrar o que acontece nos próximos slides.
Então, a gente passou a considerar novos dados, né? Então, nós agora vamos conseguir fazer uma determinação mais precisa para a estimação da curva epidemiológica de Covid-19 em Belo Horizonte. O que a gente faria num estudo desse tipo, se a gente estivesse numa situação normal? Numa situação normal, você tem kits de teste que poderiam ser usados para poder se estimar quantos casos de fato existem, né? Você então testa várias pessoas, testa pessoas na população em geral, então você consegue uma estimativa boa de quantos casos existem, testando apenas algumas poucas pessoas. É fácil fazer isso, é similar a fazer uma pesquisa de opinião pública, uma pesquisa eleitoral, que você testa algumas poucas pessoas e consegue fazer uma estimativa boa do número de pessoas infectadas. Infelizmente, no Brasil, nós temos pouquíssimos kits de teste, os pouquíssimos kits de teste que estão sendo usados apenas para poder fazer teste de funcionários de saúde, né, médicos, enfermeiros, funcionários de hospitais, e para fazer teste de óbitos. Então, está sendo praticamente impossível testar pessoas da população. Então, a gente não vai utilizar esse tipo de dado no nosso trabalho que nós vamos fazer agora. Nós vamos usar outras medidas para estabelecer os parâmetros da epidemia. Então, o que a gente faz aqui? Nós vamos utilizar os dados fornecidos pela Prefeitura de Belo Horizonte, e o principal dado é esse aqui, o dado de solicitação de internação por suspeita de Covid-19. Então, os pacientes começaram a chegar a partir da primeira semana de março, né, de 1 a 7 de março, teve um paciente, uma solicitação desse tipo. Na segunda semana de março, teve 2. Daí, a partir da terceira semana, os dados, as solicitações começaram a aumentar. Passou de 86 casos para 213, chegou a 240 no final de março e início de abril. Depois diminuiu um pouco para 218, 216, 194, 194, na última semana de abril, e daí na primeira semana de maio voltou a aumentar para 247. Os dados agora mais recentes da última semana não estão ainda completamente disponíveis, né? Porque precisa de um intervalo de cerca de 9 dias para poder completar o preenchimento dos dados. Então, nós estamos com esse cenário em que houve um aumento, né? Atingiu o máximo por volta do final de abril, do final de março, e agora diminuiu um pouco e voltou a aumentar no início de maio. Então, o que está acontecendo com os casos aqui? Como que a gente pode modelar a nossa epidemia usando esses dados? Nós vamos utilizar aqui um outro indicador importante, que são os indicadores auxiliares de índice de isolamento social. Então, a Prefeitura de Belo Horizonte ela fez um gráfico, né, baseado em dados de isolamento social em Belo Horizonte, que é medido por várias ferramentas da internet, que é movimentação de celulares, palavras-chave em aplicativos de aplicativos sociais. Então, você vê que o índice flutuou por volta de 51%, 53%, até chegar hoje, até chegar no dia 13 de maio, com 49%. Então, ele ficou oscilando por volta de 50%, conforme esse gráfico aqui. E a gente também usou o índice o Mobility Report, né, que é o índice de movimentação no estado de Minas Gerais, em que a gente também complementou as informações com essa circulação de pessoas. Então, esses dados estão disponíveis, depois no artigo tem o link para esses dados, depois vocês podem ver. Bom, então nós juntamos essas informações e juntamos também dados epidemiológicos do vírus. A gente sabe que o vírus tem um período de incubação de 5 dias, a gente sabe que, em média, as pessoas ficam por 10 dias infectadas,
E a gente sabe também, que é um dado que a prefeitura conseguiu determinar, que demora cerca de 5 dias entre a pessoa começar a apresentar sintomas até ela resolver ir para o hospital e se internar. Então, a gente levou isso em conta e construiu esse gráfico que está aqui. Vamos explicar para vocês o que quer dizer esse gráfico. Bom, aqui a gente tem no eixo X os dias, né, que vai desde 1 de janeiro, desde 1º de janeiro até 1º de agosto. Então, a gente tem a epidemia aqui se desenvolvendo. E a gente tem aqui em laranja, bem fraquinho aqui, dá para ver os dados de solicitação de internação por Covid-19, que está aqui em laranja. Então, a gente pega, a partir desses dados que estão em laranja, a gente constrói essa curva azul, que é a curva dos infectados, perdão, é a curva dos expostos, né, que ela tem uma diferença de 10 dias para trás no tempo. Então, essa curva azul é a curva de expostos, estimada a partir dessas internações que estão aqui. Então, com essa curva de expostos, né, que é a quantidade de expostos que varia com o tempo, então, esses expostos atingiram o máximo aqui no final de março, né, que é 10 dias antes do início de abril, onde chegou o máximo de pessoas internadas, e ele caiu ligeiramente e voltou a aumentar, né? Voltou a aumentar no início de maio, que corresponde ao aumento que eu mostrei para vocês a partir da primeira, segunda semana de maio, que nós verificamos aqui. Então, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo agora, então, é pegar calcular os expostos utilizando o modelo SEIR. Então, a gente quer pegar essa curva dos expostos calculada pelo modelo, de modo que ela se adapte a essa curva azul que está aqui. Então, o que a gente fez? A gente pegou os dados de isolamento, de mobilidade social, quanto que as pessoas se movimentam, e juntou com um outro dado, que é o dado de uso de máscaras. As pessoas começaram a usar as máscaras mais ou menos quando o isolamento começou. Então, o isolamento começou lá pelo dia 18 de março, ele foi aumentando de intensidade e também as pessoas começaram a usar máscaras com mais intensidade, que está aqui. Então, a gente supõe que a utilização de máscaras dá uma redução adicional de 3 vezes na circulação dos vírus. Então, o vírus ele tem uma transmissão 3 vezes diminuída só pelo fato da pessoa usar máscara. Então, isso composto com o isolamento devido ao isolamento social dá 6 vezes, né? 2 vezes por causa do isolamento social e 3 vezes por causa do uso de máscara. Então, a gente viu que isso aqui fez com que essa curva de expostos, né, que tá, essa curva em vermelho que está aqui, conseguisse acompanhar a curva azul, que é a curva de expostos via internação, que a gente obteve pelos dados de internação. Então, a gente tem essa curva vermelha, que é a descrição dos expostos no modelo SEIR. E a gente vê que, se esse nível de isolamento continuar com o uso de máscara, que é o 49%, né? Então, agora a gente faz um cenário que a gente supõe que mantém esse índice de isolamento de 49% de isolamento social e as pessoas continuam usando a máscara. Então, dá uma resultante de cerca de 83% de isolamento. Então, se você manter esse nível de isolamento como estava no dia 13 de maio, o que vai acontecer? A gente vai ver que, nesse caso, os expostos vão começar a aumentar de número, ou seja, a epidemia vai começar a fugir um pouco de controle, ou seja, aquele número R0, né, que é o crescimento da epidemia, ele fica maior que 1, ou seja, o número de infectados começa a crescer. Essa curva que está em marrom aqui é a curva dos infectados. Então, os infectados eles aparecem depois que os expostos apareceram, então a gente vê o que acontece com os infectados. Então o número de infectados vai aumentando, né? E ele começa a aumentar, e daí agora a gente está com cerca de 1.600 infectados simultâneos, nós vamos começar a aumentar lá pelo dia
dia 1º de julho, se continuar nesse ritmo, nós estaremos com cerca de 2.500 infectados e aumentando ainda mais. Então, a epidemia, com esse nível de isolamento, não está sob controle, ela está aumentando, né? E ela pode fugir do controle. Então, vai ter mais pessoas internadas e isso é muito ruim, né? O que aconteceria, então, se a gente aumentasse o nível de isolamento social? As pessoas continuam a usar máscara normalmente, mas agora nós teremos um nível de isolamento de mobilidade de 60%. Ao invés de 49%, aumenta para 60%. Então, isso aqui vai ser uma coisa muito boa. Veja o que acontece nesse cenário aqui, se a partir do dia 13 de maio as pessoas começarem a aumentar o nível de isolamento. Então, elas começam, o número de expostos começa a diminuir, então a gente tem uma diminuição gradativa de número de expostos e, consequente, uma diminuição também gradativa do número de infectados, que está nessa curva marrom que está aqui. Então, veja que uma diferença de 49% para 60% já faz um impacto muito grande na epidemia, né? Então, esse R0 fica menor que 1 e a epidemia começa a se controlar lentamente. E, ao contrário, o que aconteceria se a partir do dia 13 de maio, no nosso cenário, as pessoas começassem a diminuir o isolamento? Então, ao invés de ter 49%, tivesse 40%. Então, nesse caso, vai acontecer uma coisa muito ruim. O número de expostos vai começar a aumentar muito rápido e o número de infectados, consequentemente, também. Então, a gente vai ter um descontrole total da epidemia, ela vai começar a crescer muito rapidamente e o número de internados vai aumentar muito mais e já vai começar a saturar a capacidade de atendimento dos hospitais. Se você tivesse se o isolamento caísse de 49% para 20%, nós teríamos uma coisa ainda pior, né? Nós teríamos aqui, a gente mudou a escala do gráfico, né? Em vez de 2.500, aqui nós temos 20.000. Então, vejam que o número de expostos aumenta exponencialmente, então vai ser realmente uma coisa muito ruim, né? Você vai ter uma explosão de casos de Covid-19. Se você diminuir para 0%, mesmo usando máscaras, esse crescimento vai ser muito mais rápido e nós vamos ter realmente uma tragédia aqui. A gente vai estar numa situação semelhante à situação de Manaus, né, antes das medidas de contenção, em que teve um número muito grande de óbitos, né? Um outro cenário, né, que seria um cenário próximo a um lockdown, seria o cenário de fazer um aumento de isolamento social para 70%. Então, você tem uma queda mais rápida ainda do número de expostos e o número de infectados, e você tem um controle mais rápido da epidemia, consequentemente, um número menor de óbitos. Então, reforçar o isolamento social nesse momento vai achatar a curva de infectados e salvar muitas vidas. Então, nesse momento, não se recomenda diminuir o isolamento social, pelo contrário, se recomenda aumentar o isolamento social para que a gente tenha uma redução mais rápida, um achatamento mais rápido da curva de infectados. Então, obrigado pela atenção. Quem tiver dúvidas pode escrever para mim, eu vou responder. Na próxima semana, nós teremos uma palestra com o professor Alexander Steinmetz, da Universidade Federal do Amazonas, que vai falar sobre a curva epidemiológica de Manaus. E é muito interessante, não percam. Muito obrigado, então, pela atenção e aguardo vocês na próxima palestra, na próxima quarta-feira. Obrigado.